Foi confirmado. O Ministério Público da Indonésia pediu a pena máxima para a brasileira, frustrando as esperanças da defesa e da família, que tinham a esperança de que eles considerassem o fato dela ser ré primária e não chegassem tão longe. Dessa forma, o caminho da brasileira acaba ficando mais difícil. E até o momento, não há notícia de que o atual presidente brasileiro peça clemência a Joko Widodo, que tem no currículo a execução de 2 brasileiros no ano de 2015. O presidente indonésio também rejeitou o pedido de clemência de Dilma Rousseff à época, então não existe muita esperança que o Lula seja atendido caso siga o mesmo caminho da ex-presidente. Aliás, você acha que a confirmação do pedido de pena capital feito pelo Ministério Público da Indonésia foi muito excessivo para o caso em particular dessa jovem? Você acredita que uma prisão perpétua ou algumas décadas encarcerada já não seria o suficiente? Fala aqui o que você realmente acha. No vídeo de hoje, vamos explicar por que o Ministério Público da Indonésia optou pela pena máxima e quais são os próximos passos desse caso. Falaremos também da ilha de Nusa Kambangan para quem não conhece. Essa é a ilha para onde os condenados são enviados e trabalham durante sua estadia, até o dia em que eles são retirados de lá para terem sua vida ceifada. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui, vale a pena, eu te garanto. E deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, beleza? Muito obrigado pela força! Teve início agora em abril o julgamento de Manuela, de 19 anos, que foi presa por tráfico de drogas na Indonésia. O Ministério Público do país já pediu a pena capital contra a jovem. Manuela está detida há mais de 3 meses. De acordo com o advogado da jovem, que atende o caso de Manuela no Brasil, haverá ainda a segunda fase do julgamento, com a leitura das penas, realizada no próximo dia 11 de maio. No entanto, a pena máxima já foi considerada logo no primeiro dia, acabando com a expectativa dos familiares de que o Ministério Público do país descartasse a pena capital pelo fato da ré ser primária. Não teve conversa e o Ministério Público indonésio, como acusação, já pediu para que o juiz opte pela pena capital. E vou fazer a mesma pergunta que fiz no começo do vídeo. Você acha que a confirmação do pedido de pena capital foi muito excessivo para o caso em particular dessa jovem? Ou acredita que uma prisão perpétua já seria suficiente? Para quem não se lembra, eu vou resumir. A história começou no fim de dezembro de 2022, quando Manuela desembarcou de Florianópolis para a Indonésia. A jovem foi presa em flagrante com quase 3 quilos de pó branco dentro da bagagem no aeroporto de Bali. A brasileira tinha 2 locais de residência, sendo no Pará, onde o pai mora, e em Santa Catarina, onde vive a mãe dela atualmente. A Indonésia é conhecida por ser um dos países com as leis antidrogas mais rigorosas do mundo. Isso se não for a mais. As penas podem variar de prisão perpétua até execução por fuzilamento. Pensando nisso, a família está realizando uma vaquinha para pagar um especialista em direito internacional. Segundo a defesa, a brasileira foi enganada e usada como mula para levar as drogas até a Indonésia. O advogado de Manuela declara que ela foi enganada por uma organização criminosa de Santa Catarina, que prometeu férias e aulas de surf nas praias indonésias. O advogado insiste que os próprios policiais da Indonésia se referiram a ela como atravessadora, ou seja, ela não deveria ser considerada uma narcotraficante. Ainda segundo o advogado, ela é, na verdade, uma jovem que tem sonhos e esperanças. Manuela e a família já tiveram contato desde a prisão. E a defesa tem a esperança da intervenção do governo brasileiro, assim como fez Dilma Rousseff na época em que 2 brasileiros foram executados. Você acredita que o atual presidente brasileiro vai entrar com um pedido de clemência para a garota? A família já conta com a ajuda de um advogado indiano chamado Lucas Bano, que juntamente com outros defensores recebem cerca de R$30 mil por mês para apoiar a garota no país. A jovem está em uma sala improvisada em uma espécie de delegacia. Por ser improvisado, ela acaba dormindo no chão, já que não tem cama disponível. Mesmo assim, a defesa fala que a jovem não está sofrendo maus tratos. Mas caso ela seja realmente condenada, ela vai deixar essa delegacia improvisada e será enviada para a ilha de Nusa Kambangan, que é exatamente o local para onde os condenados a serem executados são enviados. Em 2015, os 2 brasileiros que eu falei agora há pouco e que receberam o pedido de clemência da Dilma foram executados. Sendo assim, eles viveram em Nusa Kambangan por mais de uma década, até a chegada do fuzilamento.
E do ano passado para cá, 3 brasileiros foram presos por tráfico internacional de drogas, só que na Tailândia. O governo tailandês também prevê a pena capital para esse tipo de crime, mas acaba não sendo tão rígido quanto a Indonésia. A Indonésia é comandada por um presidente extremamente comprometido com o cumprimento das leis quanto ao tráfico, tanto que no currículo dele existem 2 brasileiros que foram executados, mesmo com a presidente na época, Dilma, pedindo clemência pela vida deles. Esses 2 traficantes do Brasil foram amarrados, encapuzados e fuzilados na ilha de Nusa Kambangan. Depois tiveram o corpo queimado, onde os restos puderam ser retirados no país, obviamente com a família bancando o custo. E falando um pouco dessa ilha para quem não conhece, as autoridades não permitem a entrada de jornalistas. Alguns jornais conversaram com pessoas que têm permissão de acesso à cadeia e que relataram a rotina ali dentro. São parentes, advogados, voluntários e religiosos que pediram anonimato. Há 7 prisões em Nusa Kambangan, onde estão cerca de 1.400 detentos, condenados por tráfico de drogas, assassinatos e outros crimes. 3 contêm áreas de segurança máxima, e as visitas ocorrem 2 vezes por semana, em dias alternados. Eles são decididos pela unidade em que os detentos se encontram. Um estreito separa Nusa Kambangan da cidade de Cilacap, na costa de Java. A prisão ocupa parte de uma ilha. No resto, há uma floresta e praias, com acesso livre a turistas. É de Cilacap que parte a simples e sombria balsa que leva visitantes à cadeia. São 3 revistas até que o visitante chegue aos detentos. A primeira das checagens é feita no porto, onde celulares e equipamentos eletrônicos são recolhidos. Na ilha, um ônibus médio e não menos sombrio que a balsa leva os visitantes até as prisões. Agora, se o dia é de muitas visitas, alguns visitantes precisam viajar a pé. A jornada até a última unidade pode levar até 30 minutos de ônibus. Os presos ficam livres na cadeia, com acesso a livrarias, salas para as visitas, quadras de tênis e basquete. Cada unidade tem uma praça central, uma pequena capela, um templo budista e uma mesquita. Familiares de detentos alegam que eles se tornam mais religiosos ali, um roteiro comum entre presos em todo o mundo, e não é para menos. Basicamente todos frequentam missas e cultos sem faltar. Muitos voluntários atuam na ilha, dando aulas de inglês em indonésio. Quanto aos presos, eles produzem quadros e artesanatos, que podem ser vendidos para visitantes. Muitos confeccionam o batik, que é a roupa tradicional indonésia, feito com a coloração de tecidos por cera. E a vida parece normal, quase não se vê brigas. Alguns presos trabalham como cabeleireiros para fazer um dinheiro extra. Familiares também são autorizados a levar comida, roupas novas e outros utensílios, como desodorante e coisas que não são perigosas para os detentos. Tudo parece uma maravilha, um lugar de regeneração para o condenado, porém até 72 horas antes da execução. E detalhe, o detento nunca sabe quando ele será executado. Ele simplesmente é avisado que não vai mais ficar por lá, recebe outro aviso ali mesmo que a hora dele chegou e é levado abruptamente para um isolamento. Passadas 72 horas, eles recebem a visita de um líder religioso que fará uma oração. Então é colocada uma peça de roupa branca no condenado, ele é encaminhado ao local da execução e então cercado por 12 soldados. Ele é vendado e momentos depois escuta o estrondo de onde 3 balas atingem seu peito e 9 são munições de festim. Caso ele ainda esteja vivo ao cair, um soldado se aproxima com uma pistola e um tiro de misericórdia é dado na cabeça. Voltando ao caso da brasileira, que está avançando na justiça indonésia, as testemunhas de defesa do caso foram ouvidas pelas autoridades no dia 18 de abril, segundo informações passadas pelo advogado da garota. Antes disso, no dia 11 de abril, 4 oficiais da alfândega e 2 policiais, testemunhas de acusação, foram ouvidos em uma audiência de instrução e julgamento. É uma fase onde se escutam as testemunhas e são reunidas as provas. No dia 11, foram ouvidas as testemunhas de acusação, sendo 6 no total. No dia 18, foi a vez das testemunhas de defesa. Após toda a instrução do processo, vai sair uma sentença, mas ainda não existe uma data definida. Como falamos, a garota passou a se tornar ré em um processo judicial. O Ministério ofereceu a denúncia e já pediu a pena máxima de fuzilamento. Nesse momento, o processo está andando em cima desse pedido. O juiz deverá decidir se aceita o pedido do Ministério Público do país, se alivia para a prisão perpétua ou se aplica uma pena mais branda.
A própria defesa da brasileira declarou que ela pode ser condenada a uma pena mínima de 5 anos. Mas eles não descartam a possibilidade do caso da jovem chegar até a prisão perpétua ou pena capital. A família tentou contratar um advogado particular especialista em julgamentos como esse, mas o preço ficou acima dos $50 mil. Comenta aqui se realmente você acha que a pena capital é proporcional. Será que a prisão com trabalho no intuito de gerar renda para o país não seria mais adequada? Fique à vontade para deixar sua verdadeira visão sobre os fatos. Muito obrigado por você chegar ao final de mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, beleza? Muito obrigado pela força e a gente se vê na próxima matéria. Valeu!